Esse é o nosso 5.5 vídeos para meditar, praticar e transformar a nossa vida. E eu sou o Galvaro Júnior e essa é a nossa quarta reflexão nessa semana, falando sobre as 5 estratégias que o inimigo usa contra nós, né? Que nós precisamos estar atentos a respeito de cada uma delas. E nós temos feito essa reflexão e essa meditação em cima do livro de Neemias e usando, né, o nosso livro Reconstruir. É um livro muito bom, eu quero recomendar para você. Adquira o seu livro para que você tenha na sua casa, você possa meditar, marcar, que ele vai trazer instruções muito úteis na restauração da sua vida, da sua casa, família, trabalho, sua vida pessoal, sua vida de adoração a Deus. Deus tem muitas coisas. Hoje o nosso tema, né, é as ciladas que ele usa contra nós e as estratégias dele. E a quarta é falsas acusações. Ou seja, levantando todo tipo de mentira contra nós. Jesus já advertia que assim nós seríamos perseguidos. Então muitas vezes a gente fica abatido de alma, a gente fica angustiado porque falsas acusações são levantadas e muitas vezes isso atinge a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho. Mas eu quero dizer que estava previsto, Jesus já havia dito que assim seria. E Neemias enfrenta essas coisas, né? Neemias, esse livro tão importante, leia Neemias lá, marca isso aí todos os dias. Se você ler um pouquinho, você vai conseguir nessa semana terminar o livro de Neemias. Eu quero ler lá no capítulo 6, verso 2. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que fosse me encontrar com eles, num povoado no vale de Ono, mas a intenção deles era fazer algum mal. No verso 6, diz assim: a carta estava aberta, dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Eles dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução, que é por isso que estão reconstruindo muralhas. Ele diz também que o seu plano é se tornar rei deles. E você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. Veja bem, o inferno se levanta para para dizer, né, falsas acusações das intenções. Ainda bem que o nosso Deus é o Deus do nosso juízo, Ele nos conhece, não apenas aquilo que fazemos, mas aquilo que nos motiva a fazer o que fazemos. E aqui está uma vez mais, né, a trama de Sambalate, Gesem e Tobias, né, aqueles que tramaram em todo o tempo uma maneira, né, de destruir a obra que Deus estava fazendo através da vida de Neemias. E ele começa dizendo: olha, primeira coisa, venha conversar com a gente, saia daí do seu lugar, saia no meio do seu povo. Cuidado com esses enfrentamentos que o inimigo quer criar armadilhas contra nós, nos levando para o lugar privado para falar coisas, dizer coisas que nunca dizemos. Então é muito importante você ter sempre pessoas ao seu redor para testemunhar daquilo que é você, de quem você é, para que diante das pessoas não haja falsos testemunhos, porque isso é uma das maneiras que o inimigo usa, levantar falsos testemunhos contra você. Por isso seja prudente nas conversas privadas, com quem você se reúne, né? Cuidado com quem você fecha a porta, com quem você dá carona no seu carro, com quem você tem conversas inadequadas, porque essas coisas serão levantadas contra você. E aqui está dizendo, né, olha, há um boato. Uma das práticas que a gente assumiu aqui na igreja, que a gente nunca levaria adiante, boatos, do tipo, estão dizendo, muita gente falou, muitas pessoas estão pensando isso. Quem são? Quais os nomes? Porque qualquer acusação que não é nominal não merece ser levantado entre nós. É necessário que as pessoas que dizem o que dizem sejam capazes de afirmar isso em luz do dia. Muitas vezes as pessoas estão falando, já viu o jornalismo quando eles querem afirmar algumas coisas? Em conversa privada com alguns líderes que não quiseram se identificar, eles disseram: bom, olha só, se eu não posso dizer a minha fonte, se eu não posso dizer quem são as pessoas, eu posso colocar ideias, palavras, quaisquer na boca de quem quer que seja. Muita gente está dizendo, toda a família está falando. Então, muito cuidado, porque esta é uma trama do inferno contra a sua vida. E eles começam a colocar o quê? Questionando as intenções.
O Neemias estava querendo o bem de Jerusalém. Ele sai do conforto, da casa do rei, de um lugar que ele poderia desfrutar. Ele vai para aquela situação, ele coloca os bens dele a serviço, ele coloca a vida dele em risco, ele sai lá daquele lugar para ir a Jerusalém, para realizar uma obra para o bem do povo e não dele mesmo. Mas aí vem as vozes e diz: você está querendo ser rei? Você está com outras intenções? Não caia nessa cilada, não tente, né? E não permita que essa voz entre no seu coração e traga desânimo, né? Aí ele falou assim, o Neemias de maneira muito objetiva, né? Ele diz assim: eu mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade, foi você que inventou tudo isso. Então não dê ouvidos a quem não pode ser dado ouvidos. Não tente argumentar com coisas que não precisam ser argumentadas. Seja objetivo. Isso não é verdade, ponto final. Que Deus abençoe e não caia nessa armadilha.